Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a verdadeira obra de Deus, né? O que Deus quer que nós façamos. Quando falamos o que Deus quer, não estamos falando no sentido de que existe um ser superior, né, nos ordenando, nos controlando, etc., e querendo pessoas submissas. Não. Estamos falando no que é mais certo a fazermos para estarmos em conexão com a fonte criadora, né? Que chamamos de Deus. O todo, a fonte, existem vários nomes. Então isso não se prende à questão religiosa, onde tem que existir um Deus autoritário, etc., e nós ficarmos submissos. Não. Isso quer dizer entrarmos em sintonia com a fonte. É mais fácil falarmos assim, né? O que Deus quer, etc., porque geralmente as pessoas entendem mais, como o nosso canal busca falar numa linguagem onde todos possam entender, então escolhemos essa forma para falar. Então, qual é a verdadeira obra de Deus? O que Deus quer, que precisamos fazer para atingirmos patamares superiores e estarmos mais conectados com o próprio Deus? Muito se ouve falar, estou fazendo a obra de Deus, né? Seguindo essa religião, fazendo isso, fazendo aquilo, receitas de bolo, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Fazendo isso, eu estou seguindo a obra de Deus. Para falarmos isso, nós vamos trazer uma história que vai fazer-nos entender qual é o meio certo de agir em todos os sentidos. Sabemos, pelas religiões e tal, que devemos despertar o amor em nós, né? Sem o amor, não há evolução. Sem amor, não há salvação, como chamam os evangélicos e os católicos, etc. Lembre, eu estou buscando uma linguagem que chegue a todos. Sem amor, o amor é esse degrau que nos leva a patamares superiores. Entendeu? O amor é um degrau que nos leva a patamares superiores. Sem o amor não tem como acessarmos certos lugares. E quando falamos de amor incondicional. Não estamos falando no amor humano, que é aquele amor assim, eu faço por você desde que você se comporte assim. Eu fiz por ele ou por ela, mas fez isso que me desagradou, então deixei de amar. O amor é o amor, por exemplo, que Jesus ensinou, né? Deus dá o seu sol a justos e injustos, ou seja, Deus está servindo, amando, se colocando à disposição, independente de quem seja as pessoas. Portanto, nós vamos trazer uma história. Imaginem um mendigo sem chinelo, descalço, num chão quente daqueles de 40 graus. E aí chega um homem, né? Um homem, pode ser homem ou mulher. Chega uma pessoa e tira o chinelo do próprio pé e bota no pé do mendigo. Só que essa pessoa, ela fez isso porque existiam pessoas em volta, outras pessoas em volta, e ela sabia que estava sendo vista, que ia ser filmada, etc. Então ela fez isso para ganhar crédito, por fama. Agora imagine a mesma cena e a mesma pessoa tira o chinelo do pé e coloca no pé do mendigo, só que com a intenção de ganhar a confiança desse mendigo e no futuro se utilizar dele. Agora imagine a mesma cena
onde a pessoa tira o chinelo e põe no pé do mendigo, só que ela realmente pôs no pé do mendigo porque ela reconheceu, ela entendeu o problema do mendigo e queria sanar aquele problema, né? Queria trazer conforto àquele mendigo. Então ela coloca o chinelo ali e sai por entre as outras pessoas que estavam no local e o mendigo nem percebe quem foi que fez aquilo. Ou se percebe, percebe de relance. Então, vejamos, todos eles tiraram o mendigo do sofrimento, certo? Porém, quem fez na forma correta? Quem fez com amor incondicional, sem querer ganhar nada em troca? Quem fez com sentimento de pureza? Lógico que foi a última pessoa que colocou o chinelo no pé do mendigo somente para dar o conforto, por entender que o mendigo estava sofrendo, e essa pessoa não quis nem ser vista, saiu no meio das outras e foi embora. Continuou o seu caminho. Hoje em dia nós vemos muita bondade, né? Principalmente nas religiões, nas ONGs, etc. Vemos muita bondade como a primeira e a segunda cena que colocamos. Ou pessoas querendo ganhar fama, crédito entre várias outras pessoas, ou querendo ganhar a confiança daquele mesmo que foi ajudado para se utilizar dessa pessoa. Ou até querendo as duas coisas. Isso é o que vemos mais. Significa que não exista a terceira opção, a pessoa que faz o bem incondicionalmente. Existe. Mas perceba, a pessoa fez o bem e saiu, não quis nem ser visto, saiu escondido no meio das outras. Então nós não percebemos que existem essas pessoas porque elas não querem ser vistas. As que querem ganhar fama vão fazer um circo em cima do próprio trabalho de auxílio ao próximo. Não vão querer um local humilde, vão pintar essa parede de várias cores, colocar coisas chamativas, porque elas querem chamar a atenção. Se forem no templo, se vocês forem no templo evangélico, católico, seja lá qual for, onde existam pessoas querendo chamar a atenção, elas vão colocar as melhores coisas ali para chamar a atenção. Elas não vão ter locais humildes. Geralmente, os locais que fazem o verdadeiro bem são muito humildes. Percebam isso. O próprio Cristo falou que ele não tinha local onde deitar a cabeça, ou seja, ele dormia ao relento muitas vezes, a não ser quando ele era ajudado por alguém. Isso significa humildade, não no sentido de se mostrar humilde, né? De querer dizer assim, de ser humilde para também dizer, eu estou sendo humilde. Muitas pessoas acham que tudo é segunda intenção. A gente tem que ter um equilíbrio, que nem tudo é por segunda intenção. Então, o verdadeiro bem, a verdadeira obra de Deus, que Deus quer de você, que Deus quer de mim, é esse bem de colocar o chinelo ali, de fazer o bem e não querer ser visto, de simplesmente entender o problema do outro, independente de religião. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus não está em cuidar de templo, não está em espalhar
a palavra de Deus, como dizem, né? Não está nisso. Não porque não seja bom, né? Mas a palavra de Deus não se restringe a um livro. A palavra de Deus é tudo que te ensina a esse amor incondicional, independente de qual religião. Entendem? Talvez isso seja difícil para muitos entender, porque estão presos a somente um conceito. Mas a palavra de Deus é tão grande que não se prende a um tipo de palavra só. Ele se amplia em coisas infinitas. Então, a grandeza de Deus é eterna. Então, por isso ele não pode ser restringido a um só livro ou a uma só palavra, a uma só forma de expressão, a uma só cultura, entende? Então, o que devemos fazer para estar mais conectados à fonte, a Deus, é despertar em nós esse amor que quebra barreiras. Esse amor não vai ter preconceito, não vai colocar em questão, eu vou sofrer, eu vou ficar com o pé quente. Se eu tirar do meu para dar para ele, eu que vou sofrer por um determinado tempo, né? Porque você vai ter dinheiro para comprar outro chinelo. Estou colocando dentro do nosso exemplo. Então, esse amor não vai se prender a isso. Esse amor não vai se prender mendigo tá fedendo, não vou chegar perto dele não. Vou dar para uma outra pessoa que tenha coragem de dar para ele. O amor não se prende. Deus é amor, tá? Isso já foi dito. Sabemos que Deus é amor. Então, e o amor, que é o próprio Deus, não se prende a preconceitos, não se prende a terceirização do bem. O amor, ele é proativo, ele é ativo, ele tem que ter ação. Não teve ação, não chegou no nível necessário ainda. Eu vou dar o dinheiro na mão do pastor, do padre, do palestrante espírita, seja lá quem for. Eu vou dar o dinheiro do budista, eu vou dar o dinheiro na mão deles, porque eles vão fazer a caridade. E por isso você se acredita que está fazendo a caridade. Não é por aí. Você está terceirizando a caridade, está terceirizando o amor. Não. O amor, ele enfrenta todos os problemas, todas as negatividades, e ao mesmo tempo ele não quer ganhar nada em troca, ele não quer ser visto. Simplesmente ama. O amor, ele não faz questão de chamar a atenção. Então, o despertar desse amor, o praticar esse amor, nos faz estar mais unidos à fonte. Esquecer de você mesmo, no sentido egóico, no sentido de ego. Esquecer de você mesmo, das suas vaidades, dos seus orgulhos, das suas negatividades, em prol desse amor, em prol do próximo, da necessidade do próximo. Esse é o degrau que te leva às esferas superiores. Então, essa é a verdadeira obra de Deus. Não é culto, não é adoração, né? Não estou dizendo que isso não tenha sua importância, mas muitas pessoas põem a importância disso numa amplitude maior e diminuem o amor ao próximo. Então percebamos para onde estamos sendo levados. A religião, ela tem que servir para te libertar, não te aprisionar, independente de religião.
qual seja. Eu falo independente de religião para vocês perceberem que não devemos nos prender. Podemos ter um gosto maior por um tipo de expressão religiosa, mas isso não significa que você tem que ser preso no cabresto daquela religião e seguir o que os outros que estão no púlpito estão falando. Você tem que perceber os erros que existem até dentro da sua própria religião, daquela que você gosta. Porque todas existem erros, porque todas têm seres humanos. E humanos erram. Humanos são falhos. Seres humanos estão ainda em estágio buscando a perfeição. Ah, mas o pastor, o padre, o palestrante está sendo guiado por Deus, pelos guias, pelos mentores, pelo Espírito Santo. Não está sendo guiado. Não está sendo guiado. Essa questão, esse negócio de estar sendo guiado, isso é total baboseira. Por quê? Deus, ou a espiritualidade superior, não tira o seu livre-arbítrio. Ele não te põe no cabresto e te guia como se você fosse um robô. Então, o pastor, o padre, o palestrante, o budista, seja lá quem for, o que ele está falando, o que ele está querendo, é também da vontade dele. Pode ter a mão de Deus em algumas coisas, pode ter a mão da espiritualidade, uma influência. Influência é diferente de ser guiado. Então, pode ter uma influência? Pode. Mas não significa que ele está sendo 100% tomado por Deus, tomado pelo Espírito Santo. A palavra tomado já é agressiva, porque se eu pego você e tomo você e te obrigo a fazer da forma que eu quero, isso é agressão. E Deus não é assim. Na própria Bíblia, o próprio Jesus explica que Deus é... Nessa frase que eu citei no início, né? Deus dá o seu sol a justos e injustos, já mostra que Deus não quer controlar. Não vai controlar. Ele quer que nós cresçamos pela nossa própria vontade. Em alguns momentos Deus pode, a espiritualidade, Deus, né? Pode influenciar, sim, mas de uma forma até mais incisa, né? Mais forte. Deus pode influenciar, mas não quer dizer que ele vai te comandar. Se fosse para Deus te comandar, ele não precisava criar você, uma personalidade, né? Ele não era para criar outras personalidades, era para existir somente ele. Porque se for para comandar, para que eu vou criar uma outra personalidade? Eu vou ter um filho, meu filho tem a personalidade dele. Mas para obrigar, eu tenho um filho que para obrigar ele a fazer do jeito que eu quero? Se ele não fizer, eu vapo nele? Ou então pego ele e forço, seguro no cabelo, olha para cá, vira para lá, igual um fantoche? Fala isso aqui que eu tô querendo. Pá. Se fosse para isso, então Deus não criava seres. Ele cria seres para ter a diversidade e que para gente e para que os seres cresçam através da diversidade, despertando amor incondicional, saindo, escapando do ego ou doutrinando o ego, como alguns preferem, e aí chegar num estágio mais evoluído. Então, espero que todos tenham entendido, todos tenham gostado. Deixem aí o seu like, deixem seus comentários, né? Deixem temas para que possamos conversar sobre outras coisas. Muita paz a todos.